Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu sou Clarice Bianchesi, estou aqui para fazer a apresentação sobre o patrimônio arqueológico em Parintins, Amazonas, como tema da atuação interdisciplinar através da extensão universitária. Eu sou da Universidade do Estado do Amazonas, na unidade em Parintins, município do interior do estado, e juntamente com o meu colega professor Dr. Adriano Márcio dos Santos, que é do curso de Física, também atuamos nesse projeto de extensão. Na verdade, é um programa de extensão universitária composto por dois projetos, coordenado por mim e outro coordenado pelo professor Adriano. O objetivo desse programa de extensão universitária é tornar o tema do patrimônio arqueológico presente no cotidiano das escolas e da universidade do município. Isso porque é um tema que pouco vinha sendo debatido, apresentado, né, e sendo atividades ligadas não só aos cursos de graduação, seja em História ou seja em outros cursos, mas também principalmente nas escolas de educação básica, onde esse tema era pouco debatido, principalmente pela ausência, né, de pesquisas mais elaboradas ou de subsídio didático para ser utilizado. Então, com isso, a gente tem trabalhado visando tornar esse tema do patrimônio mais presente nas escolas, incentivando a valorização, a proteção, o respeito, né, por essa herança, né, do patrimônio arqueológico, e incentivando também estudos sobre essa riqueza arqueológica que é muito extensa na localidade. E também compõe esse grande objetivo do programa compreender a relação histórica desses vestígios com a história local, né, com a história do município e também a história indígena de longa duração. Ele também oportuniza o uso de recursos de digitalização e impressão 3D de objetos arqueológicos, visando também um processo de extroversão dos acervos que estão guardados em museus no estado do Amazonas. Essa característica é importante destacar porque a gente não tem museu no município, e isso faz com que muitos desses bens arqueológicos sejam desconhecidos também por isso, né? Os museus que poderiam auxiliar nesse processo ficam localizados na capital do estado, né, e ficam muito distantes do município. Então, muitas pesquisas já realizadas no município, esses acervos foram designados às instituições de guarda credenciadas e, em sua maioria, estão localizadas na capital do estado, né, muito distante, mais de 400 quilômetros do município, o que dificulta muitas vezes que tanto a comunidade escolar, quanto universitária, quanto a própria sociedade do município tenha acesso. Então, esse projeto ele nasce também como uma forma de trazer esse tema, né, aproximar esse tema do patrimônio arqueológico, já que ele é muito vasto no município, mas também a partir dessa presença constante nos sítios arqueológicos, contudo, não em instituições de guarda, já que o município não as tem, né? E aí esse programa, como eu já comentei, ele tem como título Patrimônio Arqueológico em Parintins, no Amazonas, e ele é composto por dois projetos, que aí estão, né, apresentados. Um deles é o Trilho do Patrimônio Arqueológico, Educação Patrimonial nas Escolas, que é por mim coordenado, e o Extroversão do Patrimônio Arqueológico com o uso de recursos digitais, coordenado pelo professor Adriano Márcio dos Santos. Eles são projetos que andam de mãos dadas, por isso compõem um programa dentro
da proposta de extensão que a Universidade do Estado do Amazonas desenvolve, né? Então ela propõe que possam se juntar projetos que tenham temas, né, em comuns e que possam somar parcerias. A importância dessa soma de projetos é a interdisciplinaridade. Aqui a gente envolve não só o curso de História, como o curso de Arqueologia, mas também o curso de Física, que contribui sobremaneira com esse projeto para que o patrimônio arqueológico, então, seja estudado, né, seja debatido na sua dimensão possível, né, dos estudos em áreas de conhecimentos que vêm somar isso, né. Então esses são os dois projetos que compõem o programa e eu vou passar a apresentar agora cada um deles e o que cada um tem feito até então. É importante frisar que esses projetos eles deram início em em outubro do ano passado, né, de 2024, e agora 2025 a gente tem dado continuidade. Os dois projetos, como eles caminham independentes, né, eles têm um ponto em comum, então cada um tem seu conjunto de atividades, né, de programação, de atividades sendo desenvolvidas de forma autônoma. O Trilha do Patrimônio Arqueológico, Educação Patrimonial nas Escolas, ele tem como objetivo principal, então, desenvolver a educação patrimonial com foco no patrimônio arqueológico de Parintins. Para alcançar esse objetivo, né, são intervenções teóricas sobre a importância patrimonial e histórica dos vestígios materiais, principalmente, né, o nosso foco são esses grupos humanos indígenas do pré-contato colonial, e para isso também desenvolvemos oficinas de moldagens de objetos de argila cerâmica, né? Então eles são compostos por cinco encontros que são desenvolvidos nas escolas de educação básica. E aí a gente atende alunos, né, nas escolas de educação básica, tanto das redes municipais quanto estaduais de ensino, também particular, se houver interesse, a gente não tem uma limitação de atendimento, a gente vai para onde o projeto é solicitado. A primeira aula é sobre legislação e sítios arqueológicos, então é importante sempre apresentar um pouco a legislação que rege, né, essa questão do patrimônio arqueológico, e a gente trabalha com o mapa de sítios arqueológicos do município de Parintins, que foi elaborado, né, por outros pesquisadores, mas que é super importante dentro do projeto, né. O segundo encontro a gente trabalha com vestígios arqueológicos e a caixa baú, né, eu vou apresentar já na sequência. A caixa baú contém alguns fragmentos cerâmicos de material arqueológico. Isso é bem importante porque os alunos podem ter contato, manusear esses materiais. O terceiro encontro é uma oficina de moldagem de cerâmica, na sua primeira etapa, que é a moldagem, né, a gente faz pequenos chocalhos de cerâmica, né, de argila ainda, né, porque a cerâmica só após a queima. E o quarto encontro é a oficina já de moldagem na etapa 2, que é o momento em que a gente vai fazer o polimento e a decoração desses pequenos chocalhos construídos, né, sob orientação da equipe de trabalho, com a decoração então desses objetos, e o polimento e a decoração desses pequenos chocalhos. E por fim a gente organiza sempre uma exposição das atividades que foram desenvolvidas na escola para divulgar, né, também o que foi desenvolvido, porque a gente acaba ficando praticamente um mês na escola, indo uma vez por semana, para desenvolver esses trabalhos. E em algumas escolas é solicitado a visita ao sítio arqueológico, que a gente dá o suporte do monitoramento, né, do guia, da aula no campo, mas a gente não tem dentro do projeto previsto a visita, porque nem sempre, como o projeto não tem um recurso para isso, então a gente depende da parceria da escola em conseguir um ônibus para o deslocamento das turmas de aluno. Então, também há um sexto encontro que às vezes acontece ou não, que é a visita ao sítio arqueológico. Quando ele acontece antes da moldagem dos objetos, porque aí a gente já conversou sobre sítio, já conversou sobre legislação, sobre os vestígios arqueológicos, e aí a gente faz então a aula em campo com os alunos. Essa é a caixa baú, ela contém então esses objetos, né, pequenos fragmentos, pequenos não, né, alguns fragmentos de cerâmica arqueológica,
Esses objetos, eles são oriundos do município de Parintins, foram doados ao Museu da Amazônia, o MUSA, e aí a gente tem a solicitação junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e esses objetos então estão cedidos temporariamente ao projeto, né? Aí tem o documento de autorização e a caixa baú, né, que a gente chama, que acompanha, que é onde os objetos ficam acondicionados e é levada à escola. O projeto de extroversão, ele tem então como objetivo principal produzir e usar réplicas e artefatos arqueológicos nas escolas de educação básica e também na universidade. Essas réplicas são criadas a partir do auxílio de modelos 3D desenvolvidos em ambiente virtual e a partir das imagens então digitais desses artefatos. Isso tem o objetivo assim, então, é que contribua para a extroversão do patrimônio arqueológico existente no estado do Amazonas e que fica, né, armazenado, guardado, né, conservado em instituições de guarda que estão sediadas na capital do estado. E também, né, com isso, essa extroversão é um papel significativo porque faz com que as pessoas tenham acesso, então, principalmente das cidades do interior do estado, pela dimensão que o estado do Amazonas tem, né, possam ter acesso a esses acervos que ficam, então, sob a guarda dessas instituições na capital. E Parintins é um pouco esse o nosso desafio, já que é o local onde nós atuamos, né, para que haja essa interação e o conhecimento desses materiais. Reforçando, né, o extroversão do patrimônio arqueológico com uso de recursos digitais é coordenado pelo professor Adriano Márcio e soma-se com esse outro projeto do Trilha do Patrimônio. As atividades que a gente já desenvolveu agora nesse ano de 2000, entre o início do projeto até 2025, né? O Trilha do Patrimônio, ele já fez todo o processo de formação com a equipe de bolsista, né? Equipe de acadêmicos que acompanham, que são do curso de História e de Arqueologia, aqui no Trilha. E a gente já fez todo o processo de formação desde 2024 e 2025 finalizou a formação com esses sobre os temas que a gente debate, a questão do próprio processo da moldagem, né, desses objetos, e aí a gente começou as atividades nas escolas. A gente atuou numa escola de tempo integral, onde foram atendidos 3 turmas de primeiro ano do ensino médio, que totalizou 109 estudantes, e isso aconteceu durante o mês de março de 2025. Aqui algumas imagens, né, dessas atividades. É importante destacar que nessa escola de tempo integral a gente também fez a visita no sítio arqueológico, como a gente tem algumas imagens aí. Então, a gente mostra a imagem dos alunos na parte teórica, deles manuseando o acervo arqueológico da caixa baú e na moldagem também já dos objetos de barro, né, de argila, e a decoração aí. Destaca-se que a gente também tem tentado utilizar sempre instrumentos ligados a essa tradição dos povos indígenas amazônicos. Então a gente tem usado caroço de algumas palmeiras para o polimento, tem usado argilas de cores naturais para a decoração e também algumas cartilagens de peixe para poder fazer as incisões, né? Então a gente tem tentado o máximo possível se aproximar então dessa tradição da moldagem. Também atendemos a escola estadual do período regular, que não é de tempo integral, onde foi atendida uma turma de 7º ano do ensino fundamental com 20 estudantes. E aí nessa escola a gente trabalhou no mês de março e abril, ainda não fizemos a moldagem nessa escola, está aqui algumas imagens, a gente fez a apresentação, né, a primeira, segunda aula, falamos dos vestígios, eles tiveram contato também com o manuseio dos conteúdos da caixa baú e fizemos a visita ao sítio arqueológico também, aí como mostra essa imagem, onde eles estão visualizando em loco vestígios cerâmicos e outros vestígios, né, que estão presentes nesse sítio arqueológico. As atividades desenvolvidas pela extroversão do patrimônio arqueológico com uso de recursos digitais
Concentra-se, então, também na etapa de formação inicial do tema geral, que a gente fez com as duas equipes, e aí a equipe do Extroversão tem trabalhado atualmente nessa questão dos recursos tecnológicos, né? Então, a utilização da impressora 3D, a produção dos modelos digitais, aí são 3 objetos à vista de 3 artefatos arqueológicos amazônicos que já estão preparados com o recurso 3D, o visual deles, né, para posteriormente a impressão, e esses materiais serão então desenvolvidas mais 2 encontros com estas turmas que já foram atendidas, né, o projeto vai atendê-los também, levando os objetos e levando-os visitar o laboratório para ver como funciona esse recurso digital, né? Como ele funciona. E algumas considerações que são importantes, né? O projeto ele então tem oportunizado a aprendizagem de técnicas e ferramentas de moldagem de objetos como a argila e a cerâmica, né? E também esses objetos impressos com auxílio da tecnologia 3D. Então a ideia aqui não é só a educação básica, mas próprios alunos de graduação que atuam, né? Essa atuação extensionista também tem contribuído para o acesso ao conhecimento, acesso e conhecimento aos bens arqueológicos que estão localizados em Parintins e também no estado do Amazonas, né? E a contribuição com a formação sobre a herança cultural e identitária, né? Que reconhece essa densa ocupação do território amazônico por uma diversidade de povos indígenas que deixaram essas marcas e vestígios no passado profundo desse local, né? E que permanece até os dias atuais. E o exemplo disso é esse contato com os vestígios, seja a cerâmica da Caixabaú, seja no sítio arqueológico, e também, né, esse recurso do 3D que tem ajudado a trazer, a levar, né, ao conhecimento de objetos que a gente muitas vezes desconhece, que estão fora do nosso município. A formação acadêmica com os participantes dos projetos, que abrangem então os cursos de História, Arqueologia e Física, dos estudantes da educação básica, tem oportunizado então o respeito à riqueza patrimonial que esses vestígios materiais são portadores, né, valorizando e protegendo o patrimônio, uma forma também de incentivar a valorização e a proteção do patrimônio arqueológico, tanto no município de Parintins quanto na região amazônica. Bom, acho que é isso, assim, em linhas gerais, que eu gostaria de apresentar. Deixo o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco, compartilhando esse programa de extensão que a gente tem desenvolvido. Deixo os contatos do grupo de pesquisa que todos estamos vinculados e o contato de e-mail. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.